falando de construção de marca, quando a gente está falando de posicionamento de marca, quando a gente está falando de realmente ter uma marca no mercado, o que acontece? Existem alguns pontos na sua marca, por exemplo, que podem ser ajustados. Então, pode ser realmente o posicionamento, pode ser a comunicação verbal, pode ser uma questão de harmonia, pode ser uma questão de consistência, pode ser uma questão de análise de mercado, pode ser uma questão de diferenciação no mercado. Existem vários pontos que podem ser ajustados na sua marca. E é exatamente por isso, inclusive, que a Marlot, ela oferece soluções personalizadas para a marca de vocês. Por quê? Porque a sua marca é uma marca, a marca da Joana é uma marca, a marca da Mariana é uma marca, e por aí a gente vai. E existe um ponto muito importante, muito crucial, que eu vejo que as pessoas não dão tanta importância assim, igual deveria ser dado, que no caso é a comunicação visual. Comunicação visual, então, é tudo aquilo que vai ser comunicado visualmente. O que é completamente óbvio. E aqui a gente utiliza mais a questão fotográfica para mostrar a comunicação visual e tudo que envolve logo, fonte, cor da marca, tudo isso é a comunicação visual que a sua marca vai ter perante o público, tá? E essa comunicação visual, ela tem que ser muito coesa, ela tem que ser muito harmônica, ela tem que ser muito consistente e ela tem que ter a ver completamente com o público que você quer atingir. E não só com o público que você quer atingir, mas também com a percepção que você quer levar para o seu público de forma intencional. Porque quando a gente está falando de marca, a gente também está falando de colocar uma imagem completamente estratégica e completamente intencional para o público. Então você, como marca, o seu dever é você fazer sua marca ser percebida exatamente da forma que você quer que ela seja. Ou você contrata a gente, aí a gente faz isso para você. Então é isso que a gente vai abordar aqui. Como que você pode trabalhar a sua comunicação visual, pelo menos no que se trata de redes sociais, tá? Hoje a gente vai utilizar um Instagram como exemplo, porque ter um feed um pouquinho mais arrumado, ter a sua casa já arrumada, já é um puta passo, tá? Um puta passo. Então vamos lá. Para isso, eu criei uma marca fictícia, tá? Então o nome da marca é Adélia Swimwear. Adélia é um nome um pouquinho mais refinado, um pouquinho mais sofisticado, se Deus quiser, é o nome da minha futura filha, eu adoro esse nome. E Swimwear é só swimwear. Quando a gente pega o logo aqui, a gente consegue perceber que é um logo com a fonte serifada, né? E o serifado, ele realmente vai transmitir essa coisa mais refinada, essa coisa mais requintada, num fundo bege com a cor marrom. Então tá um tom sobre tom aqui. E, tecnicamente, a pessoa que fez essa marca aqui, dá pra perceber que ela queria uma coisa um pouquinho mais requintada, um pouquinho mais refinada, tá? Agora, veja aqui comigo. A gente tem esse logo um pouquinho mais requintado, mais refinado, e quando a gente entra no feed, o feed ele está assim. O feed está bagunçado, as fotos não conseguem demonstrar a qualidade que essa loja queria inicialmente. Quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando de qualidade percebida. E qualidade percebida a gente pode ir por dois caminhos, tá? O primeiro caminho é o quê? É a qualidade que seu cliente vai perceber perante o seu serviço ou o seu produto. Então, se você vende uma marca de biquíni, o que significa uma qualidade para o seu cliente? Significa um biquíni bom, significa um biquíni que não vai encolher, significa um biquíni que não vai desbotar, significa um biquíni que vai valorizar as curvas dela. Então isso é uma boa qualidade percebida no que se trata a consumidora final de um biquíni. Então, a gente pode ir por esse caminho ou pelo outro caminho. E o outro caminho é o quê? A qualidade que a sua cliente vai perceber quando ela entrar nas suas redes sociais ou quando ela vai entrar, sei lá, no seu site. E esse segundo ponto aqui é dado principalmente pela comunicação visual. Então a gente consegue ver aqui que tá incoerente, né? Tá bastante inconsistente, porque a gente tem um logo mais serifado e aí do nada a gente pega uns biquínis completamente coloridos, dá pra perceber que a pessoa não tomou tanta atenção no que se trata a comunicação visual, no que se trata as imagens, no que se trata realmente tirar imagens boas, tá? E é muito provável que a cliente entre aqui nesse feed e não sinta desejo nenhum, ela não vai querer comprar. E aí você vai perder cliente. Então a gente tem esse primeiro feed. Partindo daqui, a gente tem um feed muito mais coeso, muito mais harmônico, que no caso seria esse daqui. Eu espero que vocês consigam perceber a diferença entre isso daqui e isso daqui, correto? Correto. O que acontece nessa marca aqui? Essa marca, ela tem coesão. Essa marca, ela tem coerência. Essa marca, dá para perceber que ela tem uma atenção maior no que se trata de comunicação visual, no que se trata de qualidade percebida. Porque a gente tem uma coerência e uma coesão de cores, a gente tem uma coerência e uma coesão de posicionamento de fotos aqui. Então, a gente tem, por exemplo, uma foto do produto, uma foto da pessoa, uma foto do produto, enfim. A gente consegue perceber toda
É uma coisa linda, né? E aí, entre esse feed aqui e esse feed aqui, é muito mais provável que você sinta mais desejo de comprar esse feed aqui. E como que esse feed, ele é feito? Vamos dar alguns passos práticos, porque a Marjorie tá na fase dos passos práticos. O primeiro passo é você criar um mood board. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas mood board nada mais é do que um painel de referências que você vai pegar um monte de foto aleatória e colocar. Você pode fazer num papel, se você quiser imprimir e colocar no papel, você pode fazer digitalmente, tá? Então, isso daqui seria um mood board. Dentro desse mood board que você vai fazer, você vai colocar diversas fotos de diversos campos diferentes, tá? Então você vai colocar lifestyle, por exemplo, aqui a gente tem esse café. Você vai colocar frases, então a gente tem essas frases aqui e aqui. Você vai colocar cores, você vai colocar texturas, você vai colocar o que você quiser que você acha que se assemelhe à sua loja. Você vai criar esse mood board muito bonitinho, entendeu? Com todas as informações que você gostaria que tivesse no seu universo de marca. Porque quando a gente está falando de comunicação visual, a gente está falando sobre universo de marca também, tá? E moodboard é uma coisa muito treinável. E moodboard também não precisa ficar assim, todo bonitinho no que se trata de espaçamento de imagem e tal, não. Tu pode pegar, você vai no Canva, tu pega a aba de apresentação, né, um fundo branco, tu vai colocando umas imagens ali, tá? Então, o primeiro passo é fazer um moodboard e isso daqui, assim como tudo na vida, é algo treinável, é algo praticável. Então, talvez o seu primeiro moodboard não fique a coisa assim mais linda e incrível do mundo. E aí você pode fazer alguns até que você pegue realmente o jeito de fazer isso daqui. A partir disso daqui, você consegue perceber alguns padrões. Você consegue perceber que tem uma coesão. Você consegue perceber que tem uma coesão visual, uma consistência, uma harmonia. Você vai pegar exatamente esses pontos de coesão, consistência e harmonia, e a primeira coisa que você vai fazer é separar a cor, tá? Então você vai pegar uma cor principal e 2 a 3 adjacentes. Então nesse moodboard aqui, por exemplo, a gente tem rosa, a gente tem esse amarelo meio verde-limão, a gente tem verde, a gente tem branco, a gente tem bege, a gente tem cinza. E aqui a gente já consegue perceber que tem um espectro em relação à quantidade de cor desse moodboard. Essa pessoa aqui, provavelmente, ela queria usar o rosa e esse amarelinho aqui como cores adjacentes. Então, ela quer uma pegada mais neutra num feed, por exemplo, porém com alguns toques de cor, tá? Marjorie, como que eu vou criar a minha paleta de cor? Muito simples. A gente vai entrar no nosso queridíssimo Canva. Se você não paga o Canva, não tem problema, tá? Dá para ser gratuito. E como é uma coisa muito simples que a gente vai fazer aqui, você consegue fazer essa paleta de cor tranquilamente. Aí você pode clicar em qualquer um desses pontos aqui, se tu quiser, vamos clicar aqui em apresentação. Tu vai abrir a apresentação, você vai vir em elementos, você vai pegar a forma de quadrado, você vai colocar uma maior aqui na parte de cima e você vai pegar uma menor aqui. Aqui. E aqui, tá? Você vai deixar centralizado, ou não, aqui eu sou chata. E aqui seria, então, a sua paleta de cor. Vamos fazer baseado naquele moodboard que a gente já viu. Então, a gente vai pegar algo que se assemelhe a um bege, porém mais pro nude aqui. Não, é mais pro vermelho. A gente vai pegar um beijinho, a gente vai colocar um rosa choque. A gente vai colocar um verde meio que limão aqui. E a gente vai colocar mais uma cor neutra. Inclusive, eu recomendo vocês a colocar realmente pelo menos 2 cores neutras, tá? Porque por ser tom neutro, é um tom que vai acabar indo com absolutamente tudo. Então, pode colocar tom neutro e coloca alguns pequenos toques de cor. Então, essa seria a sua paleta de cores que você vai se basear a partir de agora. Marjorie, eu não posso sair nem um pouco dessa paleta? Pode, um pouco, mas tenha noção que tem que ficar coeso aqui, tá? Não adianta você pegar, sei lá, colocar uma cor aqui e meter sei lá, um vermelho. Não vai ficar muito legal,
tá? A não ser que a sua marca seja extremamente cool, extremamente descolada e extremamente, assim, fora dos padrões. E aí dá até para colocar um vermelhinho aqui. Mas, como a gente está começando na comunicação visual, foquem em uma cor principal mesmo e 2 a 3 adjacentes, tá? E a partir disso daqui, você vai começar a notar padrões nesse mood board. Você vai selecionar algumas coisas. A primeira coisa é o que? As fontes que estão sendo utilizadas. E aqui a gente consegue perceber que tem 2 tipos de fonte no mood board, tá? A gente tem, então, essa primeira fonte aqui, que é uma fonte um pouquinho mais moderna, que é uma fonte um pouquinho mais simples também. E a gente tem essa segunda fonte aqui, que é algo mais cursivo, que é algo mais escrito. Sendo assim, você vai pegar, você pode colocar nessa mesma paleta aqui, tu vai colocar a fonte que você vai usar para essa pegada mais simples que tem no mood board. Vamos pegar o Wenton. Eu gosto dessa fonte. Aqui. A gente vai pegar, por exemplo, essa fonte aqui. E a gente vai pegar... A gente vai pegar essa fonte aqui, tá? A Majest. Então, a gente vai ter esses 2 tipos de fonte, por exemplo, no feed do Instagram, caso você faça algum tipo de arte para o feed, para você se basear nessas 2 fontes e você não sair muito nisso daqui, a gente ter uma coesão, a gente ter uma coerência e a gente ter uma harmonia visual, tá? Então, a gente tem essas 2 fontes já. O que a gente consegue perceber aqui também? A gente consegue perceber, por exemplo, alguns padrões em textura. A gente tem uma planta, a gente tem um cristal, a gente tem meio que uma camada de tinta. E tudo isso você vai se basear para colocar no seu feed do Instagram ou qualquer comunicação visual que você vai fazer. Então, a gente pega isso daqui, por exemplo. Nesse mood board, poderia ter um tom principal que seria, de fato, um bege, um nude, alguma coisa do tipo. Algumas cores adjacentes, branco, preto, amarelo e talvez um verdinho, alguma coisa do tipo, tá? E aqui em relação à textura, o que a gente poderia ter? A gente poderia ter a questão da areia, a gente poderia ter a questão da parede, a gente poderia ter a questão de palha. E tudo isso é colocado aqui de forma consistente, de forma harmônica, diferentemente daqui. Aqui a gente consegue perceber, não tem padrão nenhum, não tem textura nenhuma, tá tudo bagunçado, tá tudo estranho. Tá? Então, a gente tem que achar realmente esses padrões. Porque quando a gente está falando de comunicação visual também, a gente está falando sobre repetição de padrão. É muito simples, repetição de padrão. Então, a gente já tem o mood board e nesses padrões você já conseguiu entender, então, as cores que estão sendo utilizadas, as fontes que estão sendo utilizadas e as texturas que estão sendo utilizadas. A partir daí, você vai fazer uma coisa muito simples, que é entrar no Pinterest, tá? O Pinterest nada mais é do que um grande banco de referências maravilhosas que você pode ter acerca de absolutamente qualquer coisa. Ele é ótimo para realmente pegar referências. E aqui, se a gente for ver o meu feed, a gente consegue perceber que eu tô na vibe carnavalesca. Eu tô muito animada pro carnaval, inclusive. Ai, que maquiagem bonita. Enfim, e aí... você precisa pegar algumas referências, porque se você não tem ainda essa prática e se você não tem esse senso estético mais apurado, é muito difícil que você consiga de fato atingir essa coesão, essa consistência e essa coerência. Então você precisa ter referências visuais. E mais do que ter referências visuais, você precisa começar a treinar o seu olhar para o belo, para essa coisa mais harmônica e um pouquinho mais consistente. Existe um passo muito simples. Muito simples. Você vai vir aqui na barra de pesquisa e você vai procurar exatamente isso. Instagram Feed Ideas, por exemplo. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo? A gente tem diversas opções aqui. Então, a gente tem um feed, por exemplo, mais neutro, mais moderno aqui. A gente tem um feed mais cool. A gente tem um feed que mistura uma questão de modernidade com algo mais cool, com algo mais descolado. A gente tem um feed que se baseia mais na questão de fotos, então sem muito design, sem muito essas coisas. A gente tem diversas opções aqui. E você já tem uma paleta de cor e você já tem as suas fontes. Sendo assim, você pode procurar, por exemplo, você pode colocar a cor do lado dessa pesquisa. Então, Instagram Feed Ideas, pink. Tá vendo? Pink, será que se eu colocar, deixa eu ver, pink and green. Ó, já tem algumas, ó, tá vendo? Já dá pra pegar aquele verdinho, já dá pra pegar o rosa, já dá pra pegar o bege, a questão das plantas, enfim. E aí você pega essas referências visuais e você vai montando algumas coisas.
e você vai treinando isso daqui também. A gente pega aqui no Canva, dá pra gente fazer um feed fictício e tem alguns aplicativos no celular também que dá para você montar as imagens de forma que você consiga ver como é que vai ficar visualmente. Você vai entrar no Canva e tu vai pesquisar Instagram feed, Instagram, modelos do Canva, inclusive foi onde eu fiz a marca fictícia. Você pega esse daqui, por exemplo, que já tá todo quadriculado, já tá todo bonito. Você pega esse modelo e você vai colocando as coisas que você pensou e você vê se tem certa coerência visual, certa consistência visual, e você vai fazer isso realmente se baseando em tudo que eu falei. Pegando o mood board, colocando as fontes, então pegando o mood board, colocando todos os padrões no que se relaciona à fonte, à cor e à textura, pegando as fotos que você tem da sua marca e colocando no feed de forma muito mais harmônica e muito mais consistente. Porque quando a gente está falando de marca, a gente tem que entrar na rede social de uma marca e primeiramente sentir o desejo e segundamente perceber uma certa consistência, uma certa coerência. Quando a gente está falando do cérebro humano, o cérebro ele não consegue perceber as coisas em partes. O cérebro ele pega todo um conjunto e forma algum tipo de informação ou forma algum tipo de conclusão perante aquilo. E a conclusão que você quer que o cérebro da sua consumidora tire perante a sua marca é uma conclusão boa, né? É uma conclusão de uma qualidade elevada, é uma conclusão de uma qualidade realmente boa, né? Porque aqui a gente consegue claramente perceber a diferença. Né? A gente consegue perceber a diferença entre algo assim e entre algo assim. E aí, quando se fala de consistência, você vai replicar esse padrão aqui de comunicação visual que tu criou para todos os pontos de contato perante o consumidor. Então, no que se trata, sei lá, de TikTok, tu vai botar mais ou menos essas cores. No que se trata do site, não adianta você ter um feed do Instagram rosa e verde e entrar no site e ser amarelo e azul, entendeu? Então, tem que ter essa consistência no site. Quando a gente está falando de utilização de emoji, por exemplo. Tipo, sim, gente, até esses pequenos detalhes. O ideal é que você utilize essas cores também. Porque também quando a gente está falando de criação de marca, de universo de marca, a gente quer repetir tanto alguma coisa, que essa coisa vai entrar inconscientemente na mente do consumidor. Então, toda vez que o consumidor vê algo verde e rosa, ele vai lembrar da sua marca, por exemplo, ao invés de lembrar de Cosmo e Wanda. Eu espero que vocês sejam velhos o suficiente para entender a ref. E é isso que você quer que aconteça na sua marca. Nájera, isso vai acontecer em um mês? Claro que não, gente. Aqui no canal já temos vídeos de longo prazo. Aqui no canal a gente já sabe, a gente já tem essa ideia de que as coisas não acontecem do dia para a noite. Não acontece, nunca vai acontecer. Mas se você realmente pegar isso de forma consistente e coerente ao longo do tempo, isso vai acabar acontecendo na sua marca. E basear tudo isso daqui também na identidade e na personalidade da sua marca. Também já temos vídeos no canal sobre, dá uma olhadinha lá, cria sua identidade, cria sua personalidade, cria sua comunicação visual, cria esse universo de marca que é maravilhoso, ou contrata a Marlô para fazer isso, que a gente faz tudo isso daqui para vocês também. Também é uma parte que a gente acaba abordando aqui com as nossas clientes, tá? Se você quiser uma análise personalizada da sua marca, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tu clica, preenche o formulário rapidinho, 2 minutos, a Marlô entra em contato contigo, a gente agenda uma reunião já com uma análise estratégica e, se Deus quiser, a gente fecha um negócio e, se Deus quiser, a sua marca vende muito mais. Tchau!